Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês, eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado.
que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a sua peça tem. Olá, boa tarde. Está começando o programa Princesa do Vale. Ou melhor, Beleza do Vale. Na sua TV Princesa do Vale. Hoje na nossa programação vai ser uma programação bem especial. Na primeira parte teremos uma homenagem feita ao médico Dr. Pedro Tebeja, aos 159 anos da sua morte. Nós vamos saber tudo que foi que Tebeja fez pelo ICOR. Em seguida, no nosso programa, no nosso banquinho, no banquinho da fama, teremos um dedo de prosa com o Vando, presidente do Fórum de Cultura e Turismo da região Centro-Sul, Vale do Salgado. Neste momento está começando o programa Beleza do Vale. Está neste momento começando o programa Belezas do Vale. E hoje, na primeira parte, teremos uma matéria especial, uma homenagem aos 159 anos da morte do Dr. Pedro Tebeja. Vamos saber hoje quem foi o Dr. Pedro Tebeja. O Dr. Pedro Tebeja, ele nasceu em Marseille, França, no dia 6 de dezembro de 1811. No dia 28 de julho de 1832, Dr. Pedro Tebeja é graduado em bacharelado de letras. E na mesma universidade onde ele fez o curso de bacharel de letras, ele também faz o curso de medicina. E no dia 3 de julho de 1837, ele recebe o diploma de médico. E casa com Maria Elisa Angélica Solé, pertencente à família Solé de Metz. Dr. Tebeja, ele tinha o desejo de conhecer o novo mundo e deixa a França e vem para o Brasil. E se estabelece em Recife, em 1837. E fica lá até 1845. Em Recife, Dr. Tebeja funda o Colégio Espírito Santo, um colégio feminino. Depois ele vem para Fortaleza, Ceará, em Fortaleza. Lá ele começa a trabalhar como médico, monta lá o seu consultório de médico e começa a consultar as pessoas. Depois, em 1848, Pedro Tebeja vem para o ICOR. E chegando aqui, ele se estabelece no ICOR. Vamos saber alguma coisa que o Dr. Tebeja fez pelo ICOR, que ele fez muitas coisas pelo ICOR. Vamos começar pelo Largo do Tebeja. Nós estamos olhando ali o Largo do Tebeja. Como nós sabemos, a Vila do ICOR foi planejada por ordem portuguesa, né? Nós tínhamos que ter uma rua larga, uma rua de serviço e uma rua onde ficaria toda a burguesia. Só que esse plano urbanístico ele não foi cumprido. O Largo do Tebeja ele tinha que seguir em sentido linear, iria até o monte, em seguida até o Rosário. Mas a gente observa que ele foi cortado pela metade. Agora, por quê? Porque ninguém sabe. Você sabe que foi construído o sobrado Barão do Crato. E esse sobrado Barão do Crato, ele é tão antigo como é antiga a igreja do Senhor do Bonfim. Depois é construído pelos portugueses um novo sobrado, que é o sobrado do Bugija, que é conhecido como sobrado paroquial. Esses dois sobrados cortaram o largo. Ele não tinha como se dar prosseguimento linear como a coroa portuguesa pedia. Tebeja, ele é uma pessoa que viveu naquela época, mas que viveu além do seu tempo. O que foi que Tebeja fez? Tebeja procurou desenhar aquele largo.
ele se inspirou no Largo do Rócio, que é um largo que tem lá em Lisboa. Foi o que ele fez, ele construiu o Teatro da Ribeira e depois a Igreja São José. E aí estava dividido o largo só era sair da Igreja São José ao teatro, né? Se você conhecer o Largo do Rócio, em Portugal, em Lisboa, você vai ver que é igual a esse largo aqui. Portanto, Tebege, ele se inspirou no Largo do Rócio, lá em Lisboa, que tem inspiração pombalina. Agora, qual é o defeito, o que é que está faltando no nosso largo? Lá no Largo do Rócio, ainda hoje, existe o pelourinho e o chafariz. Aqui no nosso largo não existe mais, que é uma pena, né? Mas mesmo assim, o Largo do Tebege, que foi desenhado por Pedro Tebege, é um dos mais lindos da América Latina e, por não dizer, um dos mais lindos do mundo. Tebege, além do Largo do Tebege, ele fez outras edificações, como, por exemplo, tem a Casa de Câmara e Cadeia, o Teatro da Ribeira dos Icós. Vamos conhecer o Teatro da Ribeira dos Icós? Nós estamos vendo aí uma obra de Tebege. Tebege, ele foi o autor, ele foi o desenhista, ele foi o projetista do Teatro da Ribeira dos Icós. Muitas pessoas se confundem, dizem que quem foi o projetista daquele teatro foi o seu filho Henrique Tebege, que era engenheiro. Não foi. O Henrique, nessa época, estava no Rio de Janeiro, servindo as Forças Armadas, estava no Exército. E, portanto, Tebege, ele desenhou o Teatro da Ribeira dos Icós, ele mesmo projetou e ele mesmo construiu com recursos próprios. E Tebege se observa o estilo neoclássico. Tebege construiu o Teatro da Ribeira dos Icós em estilo neoclássico. O primeiro a ser implantado no sertão nordestino nesse estilo. E o primeiro teatro construído no Ceará. Além do estilo neoclássico, o doutor Pedro Tebege, ele também se inspirou em Paládio. A gente observa que essas colunas que tem no teatro é em estilo paladiano. E quem foi Paládio? Paládio foi um arquiteto da Renascença. E o doutor Pedro Tebege, ele se inspirou em Paládio. Olha que doutor Tebege realmente foi um homem que viveu além do seu tempo. Vamos agora conhecer a Casa de Câmara e Cadeia. A Casa de Câmara e Cadeia, até 1855, ela não era como é hoje. Tebege, ele projetou uma nova Casa de Câmara e Cadeia. Ele mesmo desenhou e mesmo projetou. A gente observa a Casa de Câmara e Cadeia hoje, apesar de ela hoje estar descaracterizada, não é a mesma que tem no projeto de Tebege. Eu digo que não é a mesma porque eu tenho a cópia do projeto de Tebege da Casa de Câmara e Cadeia. Não é mais como era na época. Mas Tebege, ele se inspirou no estilo neoclássico. Além do neoclássico, ele se inspirou também no estilo gótico. Você observa logo na entrada, tem aquelas colunas que é o estilo gótico. Mas na fachada é o estilo neoclássico. Só que tanto a entrada da Casa de Câmara e Cadeia, como também da fachada, a gente dá para observar, quem conhece o projeto, que houve algumas modificações. Onde é que está a parte original da fachada da Casa de Câmara e Cadeia? Na parte interna do pátio. Você observa lá, está o estilo neoclássico, o estilo do doutor Pedro Tebege. Portanto, o doutor Pedro Tebege, ele se inspirou no estilo neoclássico. Uma grande obra que Tebege fez, né? E quem conhece, eu tenho todo o checklist que Tebege fez, quantos tijolos ele gastou, as dificuldades que ele teve de trazer aquelas grades de ferro de Recife para o Ceará. A maior dificuldade, e os presos não tinham onde ficar, mas até que deu certo, ele conseguiu fazer isso. E a gente observa que na parte interna das celas é formada em abóbada, que muitos engenheiros têm ficado assim, sem entender como era que um homem que não era engenheiro, que não era arquiteto, que era apenas um médico e formado também em letras, ele conseguiu projetar e fazer toda aquela abóbada aqui de tijolo sem nenhum ferro, ainda hoje permanece lá. Uma coisa que nem mesmo na engenharia
consegue entender como foi que Tebege conseguiu fazer aquilo. E só dizendo também que no teatro, voltando para o teatro rapidinho, Tebege ele construiu com recurso próprio e ele teve que tomar 2 contos de réis emprestados para poder concluir o teatro. Agora vamos conhecer outra obra de Dr. Pedro Tebege. O cemitério. Vamos conhecer o cemitério. Esse cemitério foi construído por Dr. Pedro Tebege em 1858. Ainda a fachada desse cemitério é original. Ele teve muita dificuldade, porque na época os políticos da época não queriam. Alguns chegavam até ter ciúme de Tebege. Mas Tebege era um homem simples, um homem humilde, um homem pobre, mas era um homem que tinha prestígio. Tanto aqui como em Fortaleza e como também na corte, né? E tudo que Tebege fazia, ele conseguia, né? Observa que Tebege era um homem que realmente ele tinha o desejo de ver o Icó crescer. Vocês vão ver agora a foto de Tebege, como era o Dr. Pedro Tebege. Algumas pessoas não conhecem a foto do Tebege. Observe aí como era o Dr. Pedro Tebege. Essa é a foto do Dr. Pedro Tebege. Um grande médico, um grande amigo. E o Dr. Pedro Tebege, ele era amigo da pobreza. Ele vivia junto da pobreza. Tanto que ele tirava um dia para consultar de graça. Todas as quinta-feiras, o doutor Pedro Tebege, ele consultava as pessoas de graça. Na construção do teatro foi efêmero. Ele foi construído em 1860. Em 1861, o jornal Pedro II, de 1861, de maio de 1861, lá tem uma matéria de capa que diz Icó a Paris do Sertão. Observa como a cultura era grande. Icó foi considerada como a Paris do Sertão. Além da cultura do Dr. Pedro Tebege, a sua esposa também, ela era música. Ela trouxe piano de lá e passou a dar aqui em Icó as primeiras aulas de piano. Havia muito conceito, muito sarau de piano no Largo do Tebege, como também no Teatro da Ribeira dos Icós. Portanto, o Dr. Pedro Tebege foi um grande homem que o Icó não esquece. Depois da construção do Teatro da Ribeira dos Icós, o que foi que aconteceu? Passou um ano, no segundo ano, aconteceu uma coisa terrível. Veio a grande epidemia do cólera morbus. Para você ter uma ideia como foi grave essa situação, no dia 5 de abril de 1862, começou a surgir o primeiro caso do cólera morbus. As pessoas começavam a morrer no meio da rua. Isso foi se alastrando e dentro de um mês e pouco, já tinha morrido aqui no Icó 426 pessoas. E o Dr. Tebege foi o médico que acolheu todas essas pessoas. O Teatro da Ribeira dos Icós passou a servir como enfermaria. E Dr. Tebege consultava muitas pessoas e, infelizmente, o cólera durou mais de um ano aqui no Icó. E no final da grande epidemia do cólera, tinha morrido mais de 1/3 da população do Icó. Foi uma grande tragédia que realmente fez com que o Icó entrasse em decadência. Passado o problema do cólera, Dr. Pedro Tebege, ele vai para Fortaleza atrás de recursos. E quando eles terminam o período do cólera, a igreja São José, ele tinha deixado apenas no respaldo. Eu cheguei a ver o projeto da igreja São José. Essa igreja aí, projeto do Dr. Pedro Tebege. Algumas pessoas se confundem, dizem que foi o padre Vieira, mas não foi. O padre Vieira quis dar continuidade da obra de Tebege. Se essa igreja tivesse seguido o projeto do Tebege, seria uma Notre Dame no sertão nordestino brasileiro. Era uma verdadeira obra de arte que Tebege começou. Ele quis fazer uma imitação da Notre Dame que tem lá em Paris. Mas, infelizmente, depois do cólera, Tebege teve que ir à Fortaleza e deixa essa igreja apenas no respaldo, com 1.000 metros de altura, como nós chamamos de respaldo, né? Que nós chamamos também do alicerce, né? Depois do alicerce, né? Aí ele vai para Fortaleza, atrás de recursos para Icó, mas ele volta muito doente. Ele volta com, como se chama, uma congestão cerebral,
que hoje chamamos de AVC, né? Ele volta doente todo inchado. E no dia 8 de maio de 1864, o ICO perde o seu maior protetor de toda a pobreza, de todo o icoense. No dia 8 de maio de 1864, morre Pedro Tebés. Com isso, a população de Icó, ela perde o seu autoestima. Além do cólera, perdeu o Tebés. E agora, no dia 8, completa 159 anos da morte de Tebés. E ainda hoje ela é lembrado com muito carinho por todos nós, por pessoas idosas, por estudantes, por crianças, todo mundo não esquece o Tebés. E se passar mais 159 anos, Tebés vai ser sempre lembrado. Porque Tebés, ele não era icoense, mas ele amou essa terra como nenhum icoense amor. O icoense tem uma dívida muito grande. Nós temos que ter a consciência de criar um memorial Pedro Tebés, para que as gerações futuras saibam realmente quem foi Pedro Tebés. E a pessoa que foi convidada hoje, ele não é icoense, mas fixou sua residência aqui no Icó. Ele também não é o Pedro Tebés, mas o Icó deve muito na parte da cultura, tudo que ele fez pelo Icó e que está fazendo. Eu vou ler aqui um pouco do currículo dele. Ele é formado em licenciatura em História pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Também em licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário Vale do Salgado, UniVS. Ele está cursando ainda. Também ele tem especialização em gestão cultural e conselhos estaduais e municipais de cultura e do Sistema Nacional de Cultura pela Universidade Federal do Cariri, UFCA, e Ministério da Cultura, MINC. É presidente da Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará, Monjuni. Também é presidente do Fórum de Cultura e Turismo da região Centro-Sul e Vale do Salgado. Fórum Centro-Vale, membro do Comitê Gestor do Ceará Junino, membro do Fórum Cearense de Cultura Tradicional e Popular, ex-membro do Conselho Estadual de Políticas Culturais do Ceará, integrante do coletivo Centro-Sul Cultura, Patrimônio e Memória, é coordenador estadual da Aliança Nacional LGBT do Ceará, coordenador municipal da Aliança Nacional LGBT na cidade de Icó. É técnico na elaboração de projetos e capacitação de recursos. É pesquisador em cultura popular, coreógrafo, produtor cultural e gestor cultural. Jurado de festivais juninos há 25 anos no estado do Ceará, São Paulo, Pará e Tocantins. Também jurado de festivais de dança no Ceará e na Paraíba. É coordenador geral da primeira e da segunda formação de avaliadores e jurados juninos do Brasil. Nesse momento, o programa Beleza do Vale tem o prazer e a honra de convidar para ter um dedo de prosa aqui o nosso querido e amigo Vando Rodrigues. Meu amigo Vando, é um prazer. Vamos sentar aqui no banco da fama para um dedo de prosa. Primeiro eu quero dizer que nós não temos café no bule, mas nós temos aqui água do pote, viu? Pode se apresentar aí. Vou começar isso. Olá, pessoal, a todos os telespectadores da TV Princesa do Vale. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje, né, nesse dedo de prova com o nosso querido mestre e professor Altino Afonso. O prazer é todo nosso, a gente se sente feliz em você estar aqui. Nós sabemos o quanto a sua participação nesse programa, como também a sua estadia aqui no Icó, tem colaborado muito com a cultura do Icó. Eu digo que eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com vocês na Secretaria da Cultura e sei do seu esforço, do que você tem feito pela cultura do Icó. Fizemos várias viagens na época do secretário de Cultura, onde a gente foi convidado, né, a fazer palestra em toda a região Centro-Sul, Vale do Salgado, sobre patrimônio. Você foi um que foi com a gente, né? Como é que você vê hoje, Vando, a cultura do Icó? Professor, na verdade, a gente tem que entender a cultura de atual,
né, a cultura atual como um processo, né, é resquício de outras, vamos dizer assim, de outros anos. Infelizmente, a gente tem que se perguntar o que é que a população do Icó está fazendo para fomentar a cultura local. Porque o resultado, vamos dizer assim, de todas as manifestações, primeiramente é iniciada pela a população, pelo seu povo, entendeu? Então, pensar hoje em cultura popular, manifestações culturais das linguagens que nós temos no Icó, isso, primeiramente, a gente tem que se policiar enquanto fazedores de cultura. Nós, enquanto fazedores, o que é que nós pretendemos em termos de cultura para o Icó, de fomento, de promoção, de visibilidade, de fruição. E a partir desse diálogo, a gente também pensa na questão de políticas públicas efetivas, que nós estamos carentes nessa área há muitos anos, não somente agora. Há bastante anos, mais de 10 anos nós estamos aí sem políticas públicas efetivas, né? Políticas de ação, política de gestão, né? A gente precisa construir essas políticas para a gente ter garantia para os próximos 10 anos, não é isso? Dessas políticas públicas. E precisamos ter momento de diálogo da sociedade civil com o poder público para que a gente possa fomentar e construir essas políticas. Muito bem. E outra coisa, como é que você vê hoje o patrimônio cultural edificado do Icó? É um outro problema. Nós precisamos ter dentro do nosso, vamos dizer assim, dessas justamente políticas públicas, programas de preservação e de manutenção do nosso patrimônio. Nós temos um sítio urbano, maior do Brasil, tombado, que ele só é tombado a nível federal e a nível estadual, mas não é tombado a nível municipal. Então, assim, há uma dicotomia aí que o Estado valoriza, o governo federal valoriza, mas o município particularmente não valoriza, porque não tem nenhuma lei que rege o tombamento edificado do município. Você observa, tem alguns monumentos que ficaram de fora do tombamento, como, por exemplo, a Ponte Piquet Carneiro, né? Ela foi a primeira obra de concreto no Icó. Nós temos outros, a casa onde morou Valfrido Monteiro, né? É uma casa que devia ser tombada pelo menos a nível municipal, né? Nós não temos nada. Além do nível federal, poderia também ser tombado a nível municipal. Outra coisa que a gente vê é a Festa do Bonfim. Ela é a mais antiga do Ceará. Foi, durante muitos anos, a maior do Ceará. Hoje diz que ela é a terceira, mas não é mais a terceira, hoje é a quarta. Eu digo por que a quarta? Porque eu tive uma época fui convidado pelo IFAM a participar do encerramento do registro do Pau da Bandeira. E lá consegui trazer mais de 200 mil pessoas, né, durante o festejo do Pau da Bandeira. Aqui a gente consegue no máximo 50 mil pessoas. Né? A gente vê que hoje a festa do Senhor do Bonfim, ela não é mais a terceira maior festa do interior do Ceará, religiosa. E foi, durante muito tempo, a primeira, né, festa religiosa do Ceará. A gente vê isso. O Pau da Bandeira, ele hoje é registrado como patrimônio imaterial do Brasil. O que está faltando para registrar a festa do Senhor do Bonfim como patrimônio imaterial do Brasil? Antes de eu responder essa pergunta, professor, eu quero ressaltar a questão do tombamento, que nós precisamos nos ater para outros patrimônios edificados que nós temos existente na zona rural de Icó. O patrimônio edificado, ele não é só tombado de forma coletiva, mas ele pode ser tombado de forma isolada, como o senhor sabe, né? E nós temos no interior do Icó, na zona rural principalmente, muitas edificações que têm grande relevância, tão quanto o nosso centro histórico. E olhe lá se não tiver vamos dizer, um significado a mais nesse sentido. E voltando para a questão do que o senhor me perguntou, o que é necessário para os festejos do Senhor do Bonfim ser reconhecido, né, como patrimônio imaterial, né, patrimônio religioso, falta, acredito aí, empenho, certo?
articulações de instituições para que esse registro aconteça. Porque para o Pau da Bandeira, na festa do Pau da Bandeira de Barbalha ser reconhecido, houve articulações junto do município, junto ao IFAM, a Secretaria de Cultura do Estado, a Secretaria de Cultura do município, Instituto de Pesquisas, a URCA, a Universidade. Então, é necessário que haja essa articulação entre instituições para que possa dar início a todo esse processo. Esse processo ele não é feito de 1 ano e 2, não. Requer um processo de estudo mais aprofundado para poder acontecer esse tombamento, para nós termos realmente a dimensão qualitativa e quantitativa de todo o processo de tombamento, de registro dessa manifestação cultural religiosa no interior. Para aí a gente termos a noção de que quantas pessoas a festa como é que se diz, aglomera, quantas pessoas por metro quadrado, quanto é investido, né? Quantas pessoas de tantos lugares vão vir. Então, quer dizer, é feito um registro dessa manifestação, que outras manifestações são agregadas junto à festividade do Senhor do Bonfim, entendeu? Porque se a gente for perceber, nós temos várias outras manifestações. Nós temos, iniciando, a bandinha, que é o lado profano, que faz parte da festividade do Senhor do Bonfim, né? A bandinha que abre, vamos dizer assim, que dá início a todo... É bem mais recente, mas hoje ela está atrelada à festa do Senhor do Bonfim. O tapete do Senhor do Bonfim já tem essa conotação da construção. O cortejo da frente do Senhor do Bonfim. Então, se a gente for perceber, as bombas do Senhor do Bonfim, então, quer dizer, só aí, a gente olhando a grosso modo, nós temos 4 manifestações inserida no processo das festividades religiosas do Senhor do Bonfim. E isso precisa ser relatado, registrado e comprovado que a festa do Senhor do Bonfim, ela não é só a festividade religiosa, ela agrega N outros valores que perpassam a festa religiosa e que é constituída, de fato, dentro do processo construtivo dessa manifestação. Como é o caso de Barbalha, né? Isso. Barbalha, a gente chega lá... Santo Antônio com o pau da bandeira, né? Tem a retirada do pau, o processo da retirada do pau, o processo da vinda, né? Que é um ao outro. As manifestações culturais que rege, que alimenta a festividade. Assim também é a festa do Senhor do Bonfim, as festividades do Senhor do Bonfim. Eu falou agora na retirada do pau, da caminhada todinha, eu me lembro que eu pedi a palavra e fui subir lá no palco do teatro do Crato, né? Aí fui falar que aquele era um absurdo, a pessoa tirar cortar um jatobá daquele de 100 anos para uma festa que é apenas pouco tempo, né? Rapaz, eu disse isso, como chama? O pessoal da URCA, né? Rapaz, caíram em cima de mim. Não, porque é uma nossa tradição. Eu fui tentar justificar, mas eu vi que todo mundo estava contra mim, né? Aí eu pude sentir ali o sentimento de pertencimento daquelas pessoas. Aí eu me calei, né? Porque na verdade... Foi o próprio reitor da URCA, ele foi contra. Porque assim, houve um processo de conscientização, primeiro de tudo, de todos aqueles que participam da festa, porque automaticamente, como o senhor fala, o senhor está falando, tem uma preocupação... da questão de resguardar, né, o lado ambiental, né, da história ambiental da festa do Pau da Bandeira. Só que eles têm um processo lá de também alimentar esse lado ambiental, que é plantar, fazer o plantio da árvore, né, que são mais, quando se arranca eles plantam, parece que é 10 ou 20 árvores a mais. Eles dão continuidade. Quer dizer, há um fomento da prática para os outros anos ter a mesma árvore do pau de jatobá. Então, quer dizer, eles arrancam, mas eles continuam o plantio. Né? Pior se fosse se eles não fizessem esse processo. Mas como há, então, quer dizer, eles estão garantindo a manutenção dessa prática cultural, que é prática da comunidade de lá, né? Na questão de cortar a árvore, mas eles estão garantindo para outros anos, né, para futuras gerações, essas árvores. Muito bem. Você observa que nessas minhas andanças, na época de consertar a data da emancipação política do Icó, eu lembro muito bem que eu cheguei na biblioteca Menezes Pimentel. Você conhece ela, né?
Aí lá eu vi um jornal de 1861. O jornal é Pedro II. E lá de capa dizia assim, Icó, a Paris do Sertão. Aí eu fui ler a matéria, e naquela época Icó era como um fundo de um funil. Tudo que passava no Ceará tinha que vir para Icó. Icó foi a maior cidade turística do Ceará naquela época. A gente observa que passou o tempo, hoje Icó não é uma cidade turística, né? Na sua opinião, o que é preciso fazer para Icó se tornar uma cidade turística, voltar ao que foi em 1861? A gente observa que o turismo hoje é a terceira maior indústria geradora de emprego e renda do mundo, né? Perde apenas para a indústria bélica e para a indústria do petróleo. A gente observa, em 1580, mais ou menos nessa data, William Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. Escreveu aonde? Lá na Inglaterra. Imaginou como cenário Verona, na Itália. Hoje, Verona é uma das cidades mais visitadas da Itália, porque Romeu e Julieta, um livro, uma história de ficção, imaginou aquele casal ali, né? Aquela família ali. E todo mundo quer vir conhecer a casa da Julieta. E para entrar na casa da Julieta, paga 50 euros. Em 1960, uma atriz francesa, símbolo sexual, a Brigitte Bardot, ela, no auge de sua carreira, ela quis tirar férias no Brasil e escolheu uma ilha semideserta, uma ilha de pescador chamada Búzios. Hoje, Búzios é uma das cidades que recebe maior turista internacional. É a quarta cidade brasileira que recebe mais turista internacional. Aconteceu que o pessoal da época, a sociedade, o poder público, viram que aquilo era uma maneira de ganhar dinheiro, né? A investir em Brigitte Bardot, e Búzios tornou-se uma cidade turística. Las Vegas, a cidade construída em pleno deserto do Arizona, né? Hoje é uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá investiram em cassinos, investiram nos resorts. Aqui no Brasil, aqui no Icó, nós temos uma cidade de 341 anos de história, de 285 anos de emancipação política. Nós temos um patrimônio edificado, que esse patrimônio edificado, segundo o Gustavo Barroso, na sua época, quando ele estava vivo, o saudoso Gustavo Barroso, ele disse que esse nosso patrimônio tem que ser estudado porque ele é único. É um patrimônio bem eclético. Nós temos o barroco, neoclássico, neogótico, art déco, art nouveau e o rococó. É um patrimônio que tem estudado. Além do mais, nós temos as nossas lendas. Nós temos a lenda do Amor Impossível, do Barão do Crato, por Maria do Rosário. Nós temos a história do Canela Preta. Nós temos a Confederação do Equador. Nós temos as nossas lendas e nós temos o Largo do Tebés. Na sua opinião, o que é que está faltando para Icó se tornar uma cidade turística? Bom, devido às minhas experiências e vivências em diversas cidades e estados por onde tanto eu já passei como já residi, eu sempre vi o Icó com um grande potencial histórico e turístico, e continuo vendo. Infelizmente, ainda não pegaram a veia de explorar o turismo cultural e histórico na nossa cidade. Infelizmente. Eu falo isso de todo, não só voltado para gestões públicas, mas eu falo para a população como um todo. Primeiro, para que a gente possa desenvolver o turismo, a cidade ela tem que ter o sentimento de pertencimento. Ela tem que entender o que é o turismo e o que é que o turismo vai trazer de desenvolvimento para a cidade. O que é que se precisa investir. A população ela precisa ter uma consciência cidadã de que o turismo, além de preservar, ele também desenvolve. E a partir daí que a população começar a abraçar essa causa, aí sim pode cobrar do poder público políticas públicas efetivas para que o turismo seja desenvolvido. Mas também você faz necessário a gestão pública puxar esse diálogo junto com a comunidade, junto com a população. E principalmente os vereadores que estão lá para pensar em leis que sejam de qualidade de vida
para todos os moradores das cidades e dos estados. Então, o que falta, na verdade mesmo, é diálogo com todos os envolvidos dentro desse processo, professor. Porque, na verdade, nós não temos. Existem políticas aí, nacionais, estaduais, de turismo, né, para preservação, para manutenção, para restauro, mas a gente não vê esses diálogos sendo constituídos de fato. Está entendendo? Nós precisamos de momentos dessas construções, dessas vivências e dessas experiências com a população, com a gestão pública e com os vereadores que elaboram a lei e que pensam em leis para a qualidade de vida da comunidade. Você observa, o programa Monumenta, ele investia aqui mais de 12 milhões de reais para restaurar o patrimônio cultural edificado e transformar Icó numa cidade turística. No fim, terminou em quase 5 milhões. A Casa de Câmara e Cadeia foi investida ali quase 800 mil na época, isso há 20 anos atrás. Para ser o quê? Para ser o Centro de Cultura e Arte do Icó. A gente observa que nunca foi, sempre ocupado pela ação social e pela educação. E ali aconteceu coisas inéditas que faz parte não só da história do Icó, mas da história do Brasil. Ali, como você sabe, aconteceu a Confederação do Equador. Muitas pessoas não sabem o que foi a Confederação do Equador, mas a Confederação do Equador ela foi tão importante como foi a Confidência Mineira, porque que era um movimento separatista, né? Sabia que quando Dom Pedro ele gritou a independência do Brasil, ele criou logo uma Constituição, foi a primeira Constituição brasileira. O que é que estava prejudicando o Nordeste? Tudo que o Nordeste produzia, teria que levar para o Rio de Janeiro. O nordestino não estava contente com isso, né? Pernambuco começou a se revoltar. Aí, quando o momento esquentou, mesmo o governador de Pernambuco foi embora, fugiu do país, né? Aí ficou alguns e voltou para o Ceará. Aí o Ceará, aí no dia 2 de julho, Pernambuco declara a Confederação do Equador. E no dia 11 de julho, o Icó também se alia a Pernambuco e faz parte da Confederação do Equador. Mas você pesquisar, bem antes de Pernambuco, o Icó já tinha feito isso. O Icó já tinha feito no dia 13 de junho de 1804, já tinha declarado não obedecer mais à Constituição de Dom Pedro, né? Tanto que Icó passou a ser sitiado por tropas imperialistas. O que é que acontece? Icó, por negar obediência à Confederação do Equador, é criado aqui um governo temporário. Muitas pessoas se confundem. Governo provisório. Não, o primeiro foi o temporário. Porque o temporário foi uma comissão para justamente combater os rebeldes. O governo provisório foi bem antes, foi em outubro de 1823, outubro de 1822 a janeiro de 1823, onde Icó foi capital. Já no segundo governo temporário, beber um pouquinho de água do pote. No primeiro, o que aconteceu? Esse governo temporário foi um governo criado por Dom Pedro, justamente para combater os rebeldes que faziam parte da Confederação do Equador. E esse governo tornou-se um governo sanguinário. Ficou conhecido como a Confederação Matuta. E o que aconteceu? No dia 11 de novembro de 1824, 5 icoenses eles foram julgados, foram condenados ao fuzilamento no pátio da Casa de Câmara e Cadeia. E ali ninguém tem nada, ninguém sabe disso, né? Também o movimento da abolição, a libertação dos escravos, aconteceu ali na Casa de Câmara e Cadeia. Os vereadores com a Sociedade Libertadora e Coense se juntaram e libertaram todos os escravos. E aquele prédio, que eu acho um absurdo, não ter ali um memorial, não ter um museu, né? Que ele foi criado juntamente para isso, o movimento foi para isso, para ter um museu ou um memorial, para ter loja de artesanato, para ter biblioteca, para ter um barzinho para atrair o turista à noite, né? Um música ao vivo e um salão que antes era para casa do cidadão, quando não pôde, ia ser uma sala de exposição. E não é. Como é que você vê isso? Isso é falta de conhecimento do poder público, da sociedade, ou falta de interesse, tanto da sociedade como do poder público? Primeiro de tudo, professor, esses projetos eles precisam ser apresentados para a população se apropriar. Porque quando esses projetos ele vêm somente para as gestões públicas, eles ficam muito restritos.
certo? E só alguns tomam conhecimento. Alguns, eu estou dizendo, próximo ou da gestão ou próximos à gestão. Mas esses projetos, como são equipamentos públicos, né? Equipamentos culturais públicos, a população precisa conhecer e se ponderar das informações que são para funcionamento daqueles equipamentos. Eu ainda lembro quando aquele equipamento ele seria, né, para uma referência de uma biblioteca estadual, né, que foi também junto com a antiga gestão da cultura do Estado, também não tornou-se. Mas hoje ele foi através de um projeto de lei que transformou como Centro de Arte e Cultura prefeito Aldo Marcosa Monteiro, não é isso? Inclusive nós estivemos já perguntando sobre a funcionalidade do mesmo, porque logo que terminou a reforma, né, da Casa de Câmara e Cadeia, a Secretaria de Educação assumiu porque o prédio estava antigo, mas aí a gente já perguntou quando é que ele vai retornar para a população, porque nós só temos hoje como espaço cultural 3 espaços, né? O teatro, o Sobrado Canela Preta e a Casa Marinha Graça. Então só temos esses 3 espaços. E aí nós temos vamos dizer assim, uma vida cultural muito ativa na cidade de Icó. Grupo de dança, cantores, musicistas, grupo de teatro, performance. Então nós temos artistas plásticos. Então nós precisamos de espaços, né, para ocuparmos, né, com as demais linguagens. E aí a gente está esperando justamente que essa administração, eu falo administração municipal, possa pensar já em outros espaços, porque o nosso movimento cultural ele é carente de espaços. Mesmo nós temos esses, mas ainda é carente. Precisamos fomentar mais outros espaços, para além do que nós já temos. Muito bem. Wanda, vamos agora beber um pouquinho de água do pote, que vamos agora aos nossos comerciais, viu? Aí depois a gente volta na segunda parte do programa. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência.
Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICOR, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O Sindicato na luta com você. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna e infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICOR. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Voltamos agora com o nosso convidado, mais uma vez, o Vandro Rodrigues, né? Vandro, você foi convidado a participar de duas grandes escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, né? E São Paulo. Me conta como foi isso. Bom, professor, foi uma experiência fantástica, né? Um sonho realizado. Na verdade, ano passado eu estive participando de uma mesa julgadora em João Pessoa com o carnavalesco de São Paulo, no caso Jorge Freitas, um grande amigo, e ele nos convidou para poder participar do desfile da Escola de Samba Dragões da Real, que é do Grupo Especial de São Paulo. E aí nós aceitamos o convite, porque o tema da Escola de Samba era o Paraíso Tropical, João Pessoa, onde o sol nasce primeiro, né? Que era falando sobre justamente a cidade de João Pessoa, onde o sol nasce primeiro no Brasil, né? É lá. E aí ele nos convidou e eu aceitei o convite. Quando foi em fevereiro, nós sempre mantínhamos contato, ele perguntando se eu ia ou não ia, se eu ia ou não ia. Aí eu disse, não, rapaz, pode guardar meu lugar que que eu vou, com certeza. E aí, quando foi no final de janeiro, eu estive participando do desfile técnico, porque todos que vão participar do desfile têm que participar do desfile técnico.
E aí nós tivemos lá no desfile técnico, muito fantástico. Já me emocionei, porque, como diz, era um sonho, né, nosso, um sonho meu estar desfilando lá no Rio. E aí, quando nós fomos para o desfile técnico, foi fantástico. Eu já senti essa emoção, porque é quase a mesma coisa do dia, quase, não é. Não é igual, mas quando foi no dia, fantástico. Fantástico. Aí, surgindo essa oportunidade de São Paulo, eu tenho alguns amigos do Rio, que aí, como foi eu e um amigo, né, nós vimos assim, poxa, nós já estamos indo para São Paulo. Então, para São Paulo, para o Rio é um pulo. Vamos ver se a gente consegue a escola de samba do Rio para a gente desfilar também, né? Aí, entrei em contato com um amigo que é costureiro e carnavalesco também de escolas de samba lá do Rio. Aí disse, nós temos. Venha desfilar com a gente na Mocidade Independente. Aí pronto, eu disse, agora, bem que a minha escola do coração é Beija-Flor, mas que eu queria saber que eu estava lá desfilando, né? Realizando um sonho. E assim nós fomos para São Paulo. Fomos para o ensaio técnico, voltei, depois retornei novamente, né, para o desfile, onde nós ficamos lá, chegamos lá, o desfile a gente ia ser era a última do sábado, e eu cheguei na quarta-feira já para a gente acompanhar todo o processo. Como nós desfilamos eu saí representando os mestres das culturas populares, e aí a minha fantasia já estava confeccionada, porque ele pediu para que eu viesse com a fantasia de alguma quadrilha que fosse de João Pessoa, né, no carro alegórico. E aí o que foi que aconteceu? Eu entrei em contato com uma das quadrilhas e solicitei a um amigo, né, para saber se eles na hora vão. E aí o secretário de Cultura, também lá de João Pessoa, um conhecido meu, levou, que ele também foi desfilar na escola de samba, aí ele levou. Aí foi onde nós tivemos essa grande satisfação, emocionante, desfilar tanto na Escola de Samba Dragões da Real de São Paulo, como na Mocidade Independente do Rio de Janeiro. A gente desfilou no sábado, já de sábado para domingo, 5 horas da manhã, né? E desfilamos no domingo para segunda, meia-noite, no Rio de Janeiro. Quer dizer, nós tivemos que sair do desfile de São Paulo correndo para pegar o ônibus para ir para o Rio de Janeiro para desfilar na Mocidade. Muito bem, muito bem. Olha, nós estamos quase no final, mas eu queria fazer uma pergunta a você. Fale um pouco do Fórum Centro-Sul, no Fórum de Turismo Centro-Sul Vale do Salgado. Achei pouco tempo, mas fale aí. Isso. O Fórum, na verdade, é um espaço de governança, onde a gente dialoga com os 13 municípios, né, da região Centro-Sul Vale do Salgado, onde o principal mote do Fórum é fomentar a cultura e o turismo na região. Eu já estou à frente do fórum há 20 anos, né? Isso quer dizer, já tentei repassar, mas o povo não quer. Aí eu já vou, né? E aí, para o fórum não se extinguir, a gente vai permanecendo, mas com certeza é um espaço onde todos têm como contribuir, opinando, sugerindo aos municípios, né? O senhor mesmo já participou comigo em todos os municípios da região. E sempre o papel do fórum é esse, dialogar com as gestões públicas e com a sociedade civil, pensando nas construções, né, na construção de políticas públicas para a cultura e o turismo. Então, agora nós estamos no diálogo da Lei Paulo Gustavo, junto aos municípios, né? Que é a lei que agora federal que chegou, né, que os municípios já estão se preparando para receber, né, os recursos referentes à lei. E aí a gente está nesse processo, e também das conferências municipais. Já iniciamos, já realizamos em 6 municípios, e aí daqui para agosto nós temos que realizar as demais conferências e também acompanhar a implementação da Lei Paulo Gustavo nos 13 municípios da região. Muito bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Mas antes de terminar, gostaria das suas considerações finais, né? Infelizmente, o nosso Dedo de Prosa está terminando, né? E o nosso programa também. Agora, as suas considerações finais. Bom, professor, antes de mais nada, quero agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra estar com o senhor que eu considero como meu mestre. Mesmo como historiador, eu aprendi muito desde quando eu cheguei com o senhor, né? E com o tio Miguel, né, foram os dois, mas a minha convivência maior foi com o senhor, devido nós passamos pouco tempo com o tio Miguel, não é isso? Mas com o senhor tive mais, vamos dizer, a gente tem mais diálogo
de trocar ideias, aquilo que eu conheço do município e o que o senhor já conhece do município. Então faz com que a gente construa essas pontes, esse conhecimento, que a gente engrandeça cada vez mais, né, essa aprendizagem, a gente conhecer mais sobre o ICOR. E agradecer à TV Princesa do Vale por essa oportunidade de nós estarmos aqui participando e falando um pouco sobre o nosso ICOR, sobre o que é que o município necessita, precisa, e falando também um pouco sobre o fórum, que é esse espaço onde a gente está dialogando tanto com o poder público como com a sociedade civil em busca de desenvolvimento da cultura e do turismo. Muito bem, obrigado, Vando. Chegamos aqui ao final do nosso programa e até a próxima. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem um crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose,
mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar, para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora.